E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje teremos Ciências sétimo ano. Nosso capítulo, Gases da Atmosfera e Placas Tectônicas, parte 3. O assunto abordado, vamos comentar hoje sobre a camada de ozônio e a poluição por os chamados CFCs, ok? Então esse conteúdo você encontra no seu capítulo 12, na página 226. Então vamos lá para o conteúdo. No conteúdo, camada de ozônio e a poluição por CFCs. Então, a presença de ozônio no ar próximo à superfície, com o qual os seres vivos têm contato, é de fato bastante prejudicial, mas sua existência na camada de ozônio é benéfica. Então, esse gás ozônio, certo, próximo aonde os seres vivos estão, é prejudicial à vida deles, mas a camada de ozônio é benéfica, beneficia a vida de todos, ok? Então essa camada é uma região da atmosfera onde a concentração de ozônio é relativamente maior que em outras altitudes. Situa-se aproximadamente entre 20 e 30 quilômetros de altitude, bem longe dos seres vivos. Só para você comparar, o pico mais alto da Terra, o Everest, tem cerca de 9 quilômetros de altitude. E mesmo assim, a camada de ozônio é a partir dos 20 quilômetros, ok? Então é muito acima mesmo, ok? Então a camada de ozônio retém boa parte dos raios solares ultravioleta, que são uma espécie de luz não visível, impedindo-os de atingir a superfície terrestre. Esses raios são muito potentes e podem sim causar muitos danos aos seres vivos. Então essa camada de ozônio, ela protege, certo, a superfície da Terra de receber diretamente esses raios, nessa luz não visível. Então a camada de ozônio, ela age atuando como um filtro, certo? Essa camada protege os seres vivos dos efeitos nocivos do ultravioleta dos raios do Sol. No ser humano, entre esses efeitos, certo, estão a redução da capacidade do organismo de combater as doenças e o aumento da probabilidade de ter câncer de pele. Então, se esses raios chegassem diretamente na superfície, atingindo, por exemplo, o ser humano, iria acontecer exatamente isso, certo? As substâncias conhecidas como CFCs, clorofluorcarbonos, têm efeito destrutivo sobre a camada de ozônio. A sigla CFC designa, ou seja, essa sigla determina o que se trata de uma substância formada pelos elementos químicos C, cloro, F, flúor e o outro C, carbono. Cloro, flúor e carbono. Os CFCs, que não têm cor nem cheiro, foram muito usados em sprays de aerosol, nos quais sua função era de impulsionar para fora da lata o produto, ou seja, por exemplo, desodorante, inseticida. Na latinha você colocava os CFCs, certo? A base desses elementos químicos. Ao apertar, né, a tampinha, o CFC fazia com que a substância, o produto, fosse jogado para fora da lata, certo? No momento do seu uso. Você tem aqui o exemplo aqui embaixo. Você apertava aqui e você tem o conteúdo do recipiente, mas você tinha misturado a ele CFCs que impulsionavam para fora, ok? O uso industrial dos CFCs foi praticamente abolido em decorrência de um acordo mundial. Você tem aqui falando aqui, certo? Do conhecido como Protocolo de Montreal em 2007, que o acordo é que os países passariam a não usar mais esses CFCs
nas produções de sprays, exatamente para não causar mais danos à nossa camada de ozônio. Há evidências científicas de que, mesmo após sua eliminação, CFCs já existentes na atmosfera, ou seja, que foram ao longo de anos utilizados, certo? Porque foram utilizados por quase um século, CFCs, ainda continuarão destruindo a camada de ozônio por um período de tempo. Alguns cientistas falam em anos, outros em décadas. Ou seja, vai levar bastante tempo até esses CFCs que já estão na atmosfera se dissolverem, né, e deixarem de existir, ok? Então essa aí foi a poluição devido a CFCs, a base de cloro, flúor e carbono, ok? Então nosso assunto bem simples, concluindo aqui a parte 3. Então nossa atividade também será bem simples. Primeira, descreva o que vem a ser a chamada camada de ozônio e onde ela se encontra situada. Então você tem aqui o I, indicando que você tem duas coisas para apresentar, né? O que é a camada de ozônio e depois descrever onde ela é situada. 2. A camada de ozônio atua como um filtro. Explica o motivo de ela ser considerada dessa forma, porque que ela é considerada, né, como um filtro. 3. As substâncias conhecidas como CFCs têm um efeito destrutivo sobre a camada de ozônio. Explica o que significa a sigla CFC, ou seja, o que essa sigla designa. Certo? Acabamos de ver. 4. Descreva onde eram muito usados os CFCs e qual era a sua função. Na época que eram usados, aonde eram usados e para que serviam. E na quinta, os CFCs não são mais usados e para sua função foram substituídos por quais substâncias, ok? Então, nós temos aqui no finalzinho, ó, atualmente o uso dos CFCs foi praticamente abolido em todo o mundo e o Protocolo de Montreal prossegue em vigor e esses poluentes foram substituídos, ok? Então você tem aqui no finalzinho, olha lá, CFCs não são mais usados como spray no aerosol. Para essa finalidade foram substituídos por dois derivados do petróleo, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Essa foi a nossa videoaula. Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Nós temos também um outro canal de acompanhamento, que é o nosso site Educação na Web, ok? E brevemente será atualizado com os resultados finais da primeira etapa, ok? Então, vamos atualizar em breve. Então, essa foi a nossa videoaula. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.